Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray com o Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje. Daniel é o livro mais interessante, mas não é o livro mais fácil de entender na Bíblia. E é extremamente informativo, mas você precisa de investigar, precisa escavar, vamos dizer assim, para entender aquilo que o grande profeta está dizendo. Mas ele recebeu um adiantamento em relação ao que vai acontecer nesse planeta, falando do anticristo, a batalha do Armagedon, em relação a Satanás tentando dominar esse planeta, como nenhum outro homem recebeu uma informação assim. Ele também aprendeu o que queria dizer. O quanto ele entendeu, eu não sei. Mas vamos continuar de onde paramos no programa passado, em Daniel capítulo 7, versículo 24. Lauren, por favor. E quanto às 10 pontas... Só um instante, deixa eu parar aqui. Esse reino que é mencionado aqui volta ao versículo 19 e é uma descrição do antigo Império Romano, que controlava uma grande parte do mundo conhecido naquela época, por quase 1000 anos, para ser sincero. De todos os reinos que apareceram, Roma era o mais poderoso e o mais forte e que mais durou. Então, quando ele disse desse reino, esses 10 chifres sairão desse reino. Isso cobre a área geográfica que Roma ocupou há quase 2000 anos atrás, que incluía a Europa moderna. Eu sei que estive em Budapeste, na Hungria, há um tempo atrás, preguei em uma igreja lá, em um certo culto, e eu andei um pouco pela cidade e vi algumas ruínas e um sinal na língua que eles falam lá, e em inglês também. E se eu me lembro bem, dizia: o Império Romano só veio até aqui, em direção ao leste. E naquela área específica, sendo Europa Ocidental, Oriental, Norte da África, era a área controlada pelo Império Romano. E quando disse 10 chifres desse reino, estava falando da área geográfica. Agora, alguns ensinam que um avivamento do Império Romano virá, e não acredito que a Bíblia ensine isso. Será muito notável na explicação dada pelo anjo para Daniel em relação ao que está sendo falado. E nesse caso, é a área geográfica que Roma governava há quase 2000 anos atrás. Esses 10 chifres, representando 10 nações, estarão nessa área. Agora, sei que alguém aqui pode falar sobre esses países específicos e definir o que o anjo estava falando, mas vai ser nessa área que essas 10 nações vão se levantar, determinadas a destruir Israel. Israel tem sido, só Deus sabe os números, os esforços que foram feitos para destruir esse povo. Certamente o menor não sendo o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Quão terrível aquilo foi. Ali de Munique, na Alemanha, vimos o primeiro forno que Hitler construiu para matar o povo judeu. É a pior de todas as coisas. Quando você anda ali hoje, as gramas estão cortadas e tudo está bem feito. Foi ali que esse homem possesso pelo demônio, Adolf Hitler, começou a exterminação, ou a última solução, como ele chamou, do povo judeu. Mas o tempo está chegando, senhoras e senhores, que isso vai mudar. O povo judeu, de acordo com a palavra de Deus, vai aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador,
como seu Messias e o seu Senhor. E quando aceitarem a ele, eles vão se tornar, de acordo com o seu poder e a sua proteção, a nação principal na face de toda a terra. Isso pode soar como algo estranho, porque não existem muitos judeus hoje, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai. E eles vão guiar Israel sob o Senhor Jesus Cristo, e a nação de Israel, naquela época, na era do reino milenar que virá, a nação mais poderosa na face da terra nessa época. Muito bem, Dave ou Lauren, podem Irmão ler. Swagger, se eu puder... Sim, pode comentar. Falando sobre Israel, porque eles já estão nos jornais, nas notícias há algum tempo por causa dos acordos que foram feitos com as nações árabes, isso iniciado pelos Estados Unidos através do presidente Trump e tal. Em Deuteronômio capítulo 7 diz: ou nos dá um entendimento melhor do lugar de Israel na visão de Deus. Começando no versículo 7 do capítulo 7 de Deuteronômio, nós vemos que diz: o Senhor não tomou prazer em vós, falando de Israel, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Falando da aliança de Abraão, Deus vai honrar o que prometeu, que para a sua descendência viria a promessa da terra, e dessa semente também viria o Messias, Jesus Cristo. Por isso o lugar de Israel é importante. A teologia da substituição, que se conecta um pouco com isso, porque estamos falando de um império romano avivado, e muitos no meio profético apresentam e acreditam que a Igreja Católica Romana, quando falam do Império Romano avivado, certo, é possível que o anticristo vai ser um futuro papa. E a Bíblia não ensina isso. Eles entendem erroneamente a revelação dos 7 montes, quando falam dos 7 montes que estão ao redor do Vaticano, e não está se referindo a isso. Temos que esclarecer que a Igreja Católica Romana será parte desse falso reino, porque é uma seita por definição, não é bíblico. Eles têm suas próprias tradições pagãs que foram enxertadas nisso. E também descobrimos outra coisa quando entramos nos próximos versículos de Daniel. Algumas coisas que vão dar certas indicações de relacionamentos formados, não só pela Igreja Católica, mas pela Igreja Protestante com o mundo islâmico. Parece haver uma união que eles chamam de Crislã, onde você vê uma união dessas identidades diferentes de religiões, e talvez explique mais disso quando chegarmos no versículo 25, nos mostrando a indicação que possivelmente isso vai existir. Uma influência do mundo islâmico que vai acabar influenciando essa situação. Por que é que Deus, depois que Israel assassinou o seu Messias e o seu Filho e o nosso Salvador Jesus Cristo, por que é que ele continuaria a trabalhar com esse povo, com a conclusão sendo que eles vão voltar e que eles vão servir a Deus e serão aquilo que as profecias disseram que eles seriam? Por que Deus faria algo assim? A palavra de Deus está repleta de Deus voltando para o juramento que fez para Abraão. Você vê isso em Levítico 26, em Deuteronômio 29, no capítulo 30, 31. Está repleto em toda a palavra de Deus. Está em Jeremias e também está no Salmos, Salmo 89. Constantemente vemos o Senhor lembrando as pessoas da aliança que fez com Abraão e com Davi, de restaurar Israel. Ele os separou, se você notar, os espalhou pelo mundo. Eu já disse isso e acho que faz sentido. Por que Deus espalharia seu povo pelo mundo? Ele profetizou que faria isso se não obedecessem, mas isso também foi para protegê-los. É verdade, é mesmo. Porque muitos queriam exterminá-los da terra, e eles ficaram tão juntos ali na Europa que se Hitler tivesse mais tempo e mais dinheiro e mais oportunidades, se não fosse pelas condições do tempo, como foi com a Rússia e também com a Inglaterra, talvez ele tivesse vencido essa guerra, e o objetivo era exterminar todos os judeus da terra. Era a sua intenção. E ali, em 1942, mas acho que foi em 1943,
que o plano de exterminar os judeus aconteceu. Era chamado de solução final. Interessante foi que 2 indivíduos participaram disso e eram líderes da comunidade islã, a Hassan el-Banna e o Al-Jamin al-Husseini, que era um líder em Jerusalém e participou com Adolf Hitler porque pensou que se pudesse exterminar todos os judeus na Europa, iam conseguir exterminar os judeus no Oriente Médio e dar a eles mais uma vez seu senhorio sobre a terra e iam destruir os judeus. Então, houve um esforço, muitas vezes, até depois do Holocausto, para tentar tirar os judeus da terra, porque eles são um sinal da aliança. Em Jeremias 31, do 31 ao 37, Deus diz que o sinal da aliança deles é tão certo quanto o cosmos, as estrelas no céu. Enquanto eles existirem, a promessa de Deus para Israel vai existir. Se Satanás destruir a Israel, ele pode fazer parecer com que Deus mentiu. E Deus não vai deixar isso acontecer. É verdade. Hoje de manhã eu estava lendo Zacarias e o escritor comentou sobre os judeus crucificando o Messias deles, o Senhor Jesus Cristo. E então ele mencionou, e não estou lembrando o nome dele agora, mas ele mencionou que se Deus pôde perdoá-los, você tem que dizer, considerando que era o Messias que eles crucificaram, que isso fez deles os piores pecadores na face da terra. Isso aí. E que se Deus os perdoou, Deus pode perdoar a qualquer um que vem com o coração contrito, pedindo misericórdia e graça. Exatamente. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos em um canal específico que cobre todo o país pela televisão, como alguns de vocês sabem. Isso tudo custa muito dinheiro. E queremos que todo dólar seja gasto corretamente. O que estou pedindo é o seguinte: apareceu a oportunidade de ir para outro canal, que muitos de vocês não teriam como assistir. Sinceramente, não sei o que fazer. E agora estou te pedindo, se você é um telespectador, que você nos envie um e-mail e você pode ver a informação como fazer isso aí na tela. Nos fale se você está assistindo o programa e depois de buscarmos o Senhor sobre isso, vamos tomar uma decisão. Então, por favor, entre em contato conosco se você assiste esse canal. Essa aqui é outra dica que a gente quer dar aqui para vocês, que é conhecer o nosso canal, onde nós temos vários estudos bíblicos, né, e dicas de leitura, e mensagens, e tantas lives, e tanta coisa. Saiu novidade em Bíblias de estudo, comentários bíblicos, seja lá o que for, nós colocamos aqui no nosso canal. Movimento Pentecostal, milhares de pessoas têm acompanhado, graças a Deus. Também temos o clube de membros, o clube Seja Membro, onde você pode tornar-se membro, do nosso canal e conhecer assim benefícios do nosso canal aqui conosco, tá bom? Estamos de volta. Naquilo que eu estava mencionando antes do intervalo, olha, a Escritura diz que uma fonte vai se abrir na casa de Davi, ou palavras desse tipo. E não quer dizer que tinha acabado de abrir quando Israel implorou por misericórdia e graça, que vai acontecer na segunda vinda. Mas está aberta desde que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas vai se abrir para o povo judeu e eles vão se aproveitar disso. E você pode dizer, mas não vão ser os que mataram a Cristo. É verdade. Mas eles não se simpatizam mais com Cristo do que aqueles que mataram a ele. Irmão Suega, em Atos capítulo 2, versículo 36, é o sermão de Pedro, o primeiro sermão dele depois do Pentecoste, ou no tempo do Pentecoste. Ele diz que toda a casa de Israel saiba que Deus transformou o mesmo Jesus que vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Verdade. Pedro estava dizendo, vocês crucificaram a ele. Ainda que Roma tenha trazido a execução, esse evento, foram eles que trouxeram Mas a os execução. líderes de Israel exigiram aquilo. Sim.
Exigiram. Mas note para quem Pedro estava pregando, para um grupo de judeus, e todos foram verdade. salvos, milhares Foi deles. mesmo. Então, Sim, existe a oportunidade para que pessoas se arrependam e recebam a Cristo como Salvador, pois esses convertidos iniciais eram judeus. mas isso mostra que o Deus que nós servimos é de misericórdia e graça. Exatamente. E essa é a ideia por trás disso tudo. Mas eles não podem ser salvos até que se arrependam, Exatamente. até que tenham um espírito quebrantado, um espírito contrito e quebrantado. E graças a Deus, porque isso vai acontecer na segunda vinda. Se foi a insistência deles que o crucificou, então acho que os judeus foram mais responsáveis, mesmo não matando ele fisicamente falando. Mas teriam feito isso, viu? Eles teriam não queriam sim. apedrejá-lo, porque colocá-lo na cruz transformava ele em alguém amaldiçoado. É verdade. Essa foi a razão pela qual eles Sim. gritaram para que ele fosse Certo. crucificado. Porque em Deuteronômio nós vemos que quando alguém cometia um pecado terrível, tinha que ser apedrejado até a morte e depois pendurado em um madeiro e enterrado antes do pôr do sol. E por aí vai. Por isso eles exigiram, porque as pessoas diziam, se ele fosse o Messias, Sim. não seria amaldiçoado por Deus. E alguns perguntavam, então ele foi amaldiçoado? Não, ele foi transformado em uma maldição. Ele não foi amaldiçoado por Deus, como gostamos de imaginar, mas ele se tornou uma maldição. Isso por nós, para remover a maldição da lei quebrada que nós Sim. tínhamos que encarar. E graças a Deus hoje isso não se aplica a nós, Sim. por causa do Calvário. Amém. Você mencionou algo excelente, porque em Levítico 26, eu não vou ler todos os versículos, mas diz que se eles confessarem seus pecados e se arrependerem, no versículo 42 diz, vou me lembrar da minha aliança com Isaac, minha aliança com Abraão, e vou me lembrar da terra. Então, outra vez, se houver arrependimento, Deus vai perdoar. Essa é a linda experiência com Cristo, porque Ele pagou o preço, Ele também pode dar a misericórdia para quem for e dar a essa pessoa que se arrepende essa graça maravilhosa da E salvação. alguns dizem, se a pessoa blasfemar o Espírito Santo, não pode ser salva. Isso é verdade, mas não existe esse negócio de pessoas que imploram para serem salvas e dizem, não dá porque eu falei algo contra o Espírito Santo. Isso não existe. O Espírito Santo está atraindo eles. Se eles quiserem ser salvos, Verdade. eles podem ser. E aqueles que blasfemaram o Espírito Santo, como alguns já fizeram, não sabem que fizeram isso. Não se importam, não estão nem aí. E não é questão de eles implorarem a Deus para que Ele os perdoe. Eu sei que várias vezes, vou dizer várias vezes, mas ocasionalmente, os pregadores antigamente diziam isso. Ele blasfemou contra o Espírito Santo e não sei o quê. Mas na realidade, isso não existe. Verdade. O endurecimento do coração ocorre antes mesmo da atitude de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não é feito em ignorância, mas sim através de um conhecimento. Você sabe o que está fazendo e por que está fazendo. E porque você não quer aceitar o que você sabe que é Alguns dos verdade. líderes religiosos de Israel, na época de Cristo, blasfemaram o Espírito Verdade. Santo. Mas quantos foram, não sei. Só Deus é quem sabe disso. Muito bem, Lauren. Por favor, pode ler. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Alguns ensinam que os 10 dedos e 10 chifres de Daniel capítulo 2 e 7 são 10 tribos de bárbaros que acabaram com o Império Romano entre 351 e 474 depois de Cristo. Mas está errado porque o Deus do céu vai estabelecer um reino na terra no dia desses reis. Deve ser óbvio para todos que o Senhor não estabeleceu um reino assim no ano 351 até o ano 474. Ele ainda não fez isso. Então Verdade. é óbvio que os 10 chifres representam 10 nações ainda no futuro. Vocês já ouviram esse ensino, não é mesmo? Então, que tudo já se cumpriu, Apocalipse já se cumpriu, Daniel já se cumpriu e não se aplica para hoje, e que se alguém estiver assistindo e você já ouviu isso
e você está tentado a acreditar nisso, não acredite. É uma mentira, não é verdade. E nós falamos da razão aqui e diz: o Deus do céu vai estabelecer um reino na terra na época desses reis. Daniel 2, 44, 45 e Apocalipse 19 e por aí vai. Olha, o Senhor ainda não tinha estabelecido esse reino e mostra que o outro ainda não aconteceu. Mas, se estamos interpretando isso corretamente, a Bíblia diz que esses 10 chifres são 10 nações, 10 reis que vão aparecer desse reino aqui, da área geográfica do antigo Império Romano. E vão fazer isso para acabar com o anticristo, tentando dominar, mas não vão conseguir. Não ensinamos um avivamento do Império Romano, ensinamos uma revisão dele, ele vai ser revisado. E sucessivos. Os reinos que estamos descrevendo aqui vão existir ao mesmo tempo, um com o outro. Então, não é que vão ter reinos de sucesso, os 10 reinos que estamos falando aqui no futuro, todos estarão presentes ao mesmo tempo. Verdade, então, isso é outra maneira de dizer. É uma Eles estão falando errônea, aqui de um período de tempo, acho que 80 ou 100 anos, algo assim. Exatamente, é isso aí. Eu li isso e vários desses reinos eram reinos sucessivos. Então, mas quero te fazer uma pergunta. Falando. Eles ainda estão ensinando esses negócios? Sim, infelizmente. Olha, não ouvi nada a respeito disso não, viu? Todo seminário liberal ensina isso. É mesmo? E não vai dar certo. Então, Daniel não importa. Ele é insignificante, inconsequente. Já aconteceu. É história do passado e... essa é uma forma de abandonar a Bíblia, dizendo que já se cumpriu e deixa para lá. Muito bem. Olha, esses 10 reinos vão aparecer da área geográfica do antigo Império Romano. E como eu disse, não ensinamos um avivamento do Império Romano. Ensinamos uma revisão dele. Ele vai ser revisado. E a sua área geográfica, que é mencionada aqui. E eu acho que... Deixa para lá. Pode ler outra vez, por favor, Lauren. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Esse outro é o anticristo. E ele vai derrotar 3 dos 10 e o remanescente vai entender que ele é muito poderoso para enfrentá-lo e vão se juntar a ele para tentar dominar o mundo e vão se unir em um só exército e tal, porque ele vai tentar destruir a Israel. E vai ser o último conflito para tentar destruir Israel e não vai dar certo. Versículo 25, por favor. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Vamos parar aí um instante. O anticristo vai liderar um grupo de rebeldes contra o Senhor Jesus Cristo e contra a Bíblia, como nenhum outro ser humano já fez. E milhões estarão com ele. Ficaríamos surpresos hoje se soubéssemos quantas pessoas na América, que supostamente é uma nação cristã, está ao mesmo tempo blasfemando a Deus mesmo, dizendo que ele não existe, amaldiçoando Jesus Cristo, como essas pessoas há alguns meses atrás queimando Bíblias. Exatamente. Lá em Portland, em Oregon, não é mesmo? E em outros lugares quantas também. Pessoas amariam fazer isso? Pois eles odeiam a Deus, odeiam a sua palavra, e nesse país aqui, que se diz cristão, só é cristão para aqueles que são. Isso aí. E pronto. Irmão Swagger, você acha que o espírito do anticristo que está no mundo hoje é meio que um precursor para a vinda do anticristo? Eu creio que sim. Preparando Estamos próximos. Coisas? O que vocês acham? Eu acho que sim. É o espírito do anticristo, verdade. João disse que esse espírito existia na época dele, quanto mais agora. É verdade, isso aí. Quando eu era criança, a ideia de queimar Bíblia, olha, isso não seria nem tolerado. As pessoas não aceitariam. Queimar a bandeira era visto de maneira muito negativa. Sim, ninguém aprovaria algo assim. Pode ler, por favor. E cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos,
e metade de um tempo. O nosso tempo acabou. Falando do tempo aqui, não é mesmo? O nosso tempo acabou e o nosso tempo acabou no singular. E vamos continuar de onde paramos no programa de amanhã. E eu quero te pedir para dizer a outras pessoas sobre o estudo na palavra. Creio que eles vão gostar e precisamos saber o que está por vir no futuro. Obrigado e te amamos. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.